diretamente da COP28 aqui em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e agora eu falo com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, sobre os investimentos, né, que estão sendo feitos ou propostos aí para o estado do Pará, pensando já na COP30, inclusive tem um evento agora sobre isso aqui. Desde que o presidente Lula retorna, a gente tem estabelecido como meta a retomada do Pacto Federativo. E a COP30 depende muito disso, que é a união dos esforços entre o governo federal, o governo do estado e a prefeitura de Belém. E eu tenho visto isso acontecer com muita sintonia para que a gente possa dotar Belém de uma infraestrutura que possa recepcionar as pessoas que querem conhecer a Amazônia e que querem discutir dentro da própria, vamos dizer assim, do tema que mais tem sido debatido, tanto aqui na COP28 como tantas outras COPs, que é a conservação, a preservação do meio ambiente, em especial a preservação da Amazônia. Então a gente está muito animado com essa integração, a maneira com que as coisas têm sido construídas, e eu acredito que Belém vai fazer uma excelente COP e a gente vai poder mostrar para o mundo o que de fato é a Amazônia. Não a partir de um livro ou de um documentário, assim, mas as pessoas vão poder ver, os líderes mundiais vão poder ver e discutir as soluções e as problemáticas do meio ambiente direto de uma floresta tropical, como é o tamanho da gente, direto lá de Belém. Excelente, ministro. E agora a gente falando em investimento em toda a região norte do estado, né? O que tem previsto aí durante essa gestão do senhor para essa região? São diversos investimentos, né? O Ministério das Cidades foi recriado e diversas políticas vieram junto com isso, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, né? E todos os estados da região norte foram contemplados com uma quantidade significativa de casas. E nesse primeiro momento a seleção que foi feita foi a do FAR, que é o Minha Casa Minha Vida, a gente chama de Minha Casa Minha Vida urbano, é aquele que pode ser feito através das prefeituras, de governo do estado ou até mesmo de empresas. Ainda ter a seleção do Minha Casa Minha Vida rural e depois, na sequência, o Minha Casa Minha Vida entidade, que é o Minha Casa Minha Vida que atende as entidades que lutam pela moradia aí por todas as regiões do país. Fora disso, nós temos as obras do PAC, que são em duas frentes, né? E nós tivemos uma adesão muito grande, foram cerca de 96% dos municípios do país. Todos os estados da federação mandaram propostas na seleção do novo PAC, e no Ministério das Cidades, especificamente, são duas frentes. O Cidades Resilientes e Sustentáveis, que envolve a questão da mobilidade urbana, a questão do saneamento, como tratamento de esgoto, água, tratamento de resíduos sólidos, e a questão de canais, drenagens, e você tem também a parte toda da Secretaria de Periferias, que trata da questão das encostas, da prevenção aos desastres, áreas de alagamento, entre outras frentes. E o outro é o Água para Todos, que aí você leva a água às regiões que precisam hoje ter, seja tanto na região norte, como está acontecendo essa seca, seja no oeste do Pará, em outros estados como o Amazonas, o Acre e tantos outros estados pelo país que estão sofrendo com essa seca terrível que está acontecendo. Então você tem, por um lado, cidades resilientes e sustentáveis com 40 bilhões de reais e o Água para Todos com 4 bilhões de reais. A gente vai iniciar o processo agora de seleção a partir das propostas que foram enviadas e encaminhadas para os ministérios, especificamente o Ministério das Cidades, para que a partir daí a gente comece a fazer o processo de seleção. É muito importante observar que nesse primeiro ano a gente vai pegar os projetos que estão, vamos selecionar os projetos que estão mais maduros, para que a gente possa começar logo as obras e as pessoas, obviamente, os equipamentos, a infraestrutura já haja vista que nós ficamos 4 anos sem ter grandes obras de infraestrutura no país, então o país tem pressa para que a gente possa fazer essas obras. Então, nesse primeiro momento, a gente vai selecionar as obras que estão mais, vamos dizer assim, mais maduras, mas aquelas que não estão mais maduras, os prefeitos e os governadores não precisam se preocupar. Que nós, se for o caso, a gente vai também financiar projetos, nós vamos pagar o financiamento, vamos pagar esses projetos para que na próxima seleção, em 2025, já estejam maduros e aí a gente possa fazer essas contratações também, haja visto que muitos projetos aí de qualidade a gente não pode deixar pelo caminho. Certo, ministro, muito trabalho, não é mesmo? E aí eu queria falar especificamente de um ponto, como que vai se dar, por exemplo, a questão do Minha Casa Minha Vida rural, que eu não conhecia, então estou conhecendo agora a partir do que o senhor está falando, explicar um pouquinho para quem está acompanhando. O processo de seleção ele foi apresentado, né, às prefeituras, os governos de estado, as entidades que lutam
pela moradia na área rural. Eles apresentaram essas propostas e aí você divide entre a construção de novas unidades habitacionais ou até mesmo de reformar, de você fazer um quarto, fazer um banheiro. Então é um programa belíssimo que leva não só a qualidade de vida para o trabalhador rural, para o ribeirinho, para o pescador, para o extrativista, para o próprio agricultor, aquelas pessoas daqueles agricultores familiares, enfim, que têm aquelas pequenas propriedades. Então a gente atende a todas essas famílias no sentido de levar uma moradia de qualidade, tanto para as pessoas que moram nos centros urbanos, também como as pessoas que moram na área rural do país. Ministro, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido. Muito obrigado, Sara, você e todo o Grupo TV Norte e ao SBT. É isso, Sara Pires, diretamente de Dubai, para o Grupo Norte de Comunicação.